Olá pessoal, estamos de volta aqui para a nossa oitava aula e o nosso assunto agora é telhados. Bem, vocês vão observar aqui no meu modelo que eu simplesmente fiz as paredes do piso superior, não terminei aqui na varanda, janelas, portas, né? Com os conhecimentos que vocês já adquiriram, é possível vocês terminarem esse assunto, ok? Bem, vamos ao assunto telhado. O telhado ele está localizado, em termos de nível, aqui no pavimento de cobertura. Certo? Então eu torno corrente, torno atual o pavimento de cobertura. E aí nós veremos aqui na tela o primeiro pavimento como subjacente. Bem, nós temos basicamente duas formas de fazer o telhado. A primeira forma é telhado por perímetro e a segunda forma é telhado por extrusão. Aqui na opção do telhado, quando você clica nessa setinha preta, aparecem outras opções. Nós vamos ver mais para frente numa outra fase avançada do curso. Ok? Vamos começar pelo telhado por perímetro. Tá? O telhado por perímetro, como o próprio nome diz, você vai desenhar o contorno do telhado. Certo? Vamos colocar de uma forma simples, por exemplo, um retângulo. Vamos desenhar aleatoriamente. Certo? Coloquei um retângulo sem medida nenhuma em relação à edificação. Só para entender como é que é a filosofia. Terminei o telhado e eu tenho aqui esse símbolozinho indicando que aqui é um caimento, ou seja, é uma água. Tá? Ou seja, esse telhado que eu acabei de desenhar é um telhado de 4 águas. Certo? Aqui em editar tipo, eu tenho alguns tipos de telhado. Aqui estamos usando o genérico 400, vamos alterar para o genérico 125. Ok? Só para não ficar um telhado muito espesso. Vamos clicar OK. E como eu estou no telhado, da mesma forma que no piso, né? A gente entrou no modo croquis, onde habilitou essa caixa de desenho aqui em cima. Para terminar o modo de croquis, eu preciso clicar aqui no concluir modo de edição. Clicando aqui, terminou o telhado. Vamos ver lá no 3D como ficou. Bem simples, está feito o telhado. Ok, o telhado por perímetro. Lógico que aqui nós fizemos de forma aleatória, mas só para entender o assunto telhado. Para modificar o telhado, eu clico aqui no telhado e fica habilitado, aparece aqui o botão editar perímetro. Eu volto ao modo de croquis, onde eu posso editar o telhado. Aqui mesmo no 3D, eu posso determinar, por exemplo, que eu não gostaria que a água caísse para trás. Vamos supor que tem um vizinho aqui, um muro, enfim, a água não pode cair para trás. Então eu seleciono essa linha aqui, né, e eu retiro a opção define a inclinação. Retiro. Então o triângulo aqui some. Quando eu der concluir de novo, que quando eu cliquei em editar eu voltei ao modo de croquis, ao modo de rascunho. Quando eu terminei o telhado, ele passou a ter agora 3 águas. Ok? Muito simples. Quero 2 águas. Mesmo processo. Seleciono o telhado, editar perímetro. Venho nessa água aqui, nessa lateral, seleciono na linha, tá ok? Não no triângulo. E retiro, define a inclinação. Clico em concluir. E o telhado mudou para 2 águas. Telhado por perímetro é isso. A única ressalva, vamos deletar esse telhado. Clicar nele e apertar o delete. Voltamos à planta de cobertura. Aqui a gente desenhou o telhado de qualquer jeito, né? Vamos desenhar um telhado agora, que ele tem um beiral de 1 metro em relação às paredes. Já vimos isso em aulas anteriores. Eu posso vir aqui selecionar paredes, ok? Eu defino aqui o beiral, que ele chama aqui de saliência de 1 metro. Então quando eu me aproximo agora de uma parede, aparece já aquela linha tracejada azul, afastada a 1 metro, que é exatamente o afastamento, o que ele chama aqui de saliência. Seleciono uma outra parede. Por que eu estou selecionando paredes? Porque eu escolhi essa opção aqui, selecionar paredes. Ok? Eu poderia selecionar linhas, poderia desenhar linhas. Se eu tivesse um telhado curvo, eu poderia desenhar arco. Ok? Estou usando a opção selecionar paredes. Tá ok? Seleciono uma outra parede. E assim eu vou fechando. Se eu quiser fazer aqui o L, né, o contorno, não tem problema. Basta selecionar essas duas paredes aqui.
E agora, para finalizar, eu preciso formar uma figura fechada, sem linhas transpassando. Seleciono. Bem, essas duas aqui não devem definir, né, a água. Clique em modificar, seleciono esta linha, retiro, define a inclinação, mesma coisa, esta linha. Vamos tentar, vamos ver como é que fica o telhado. Vamos ver lá no 3D. No caso aqui ele recortou, né, esta linha. Se eu tivesse deixado lá, clico aqui, editar perímetro, seleciono esta linha e digo que ela define a inclinação. Mesma coisa, esta linha define a inclinação. Cliquei em concluir. Voilà. Quando uma linha define a inclinação, significa que ela fica horizontal. Tá ok? Esta lateral aqui ficou horizontal. Perímetro do telhado. Muito simples, né? Bem, eu vou deletar esse telhado aqui para mostrar uma outra função. Vou voltar lá na planta de cobertura. Ok? E vou desenhar novamente um telhado por perímetro. Quando eu clico aqui no botão, ele já me associa telhado por perímetro. Tá? Telhado por extrusão teria que mudar a opção. Vou clicar direto aqui e vou fazer o mesmo procedimento. Tá? Vou selecionar as paredes, continua aqui já gravado saliência de 1 metro, só que eu vou fazer ela retangular aqui de forma simples. Vou fechar aqui o perímetro e vou definir que a água caia simplesmente para o lado para mostrar uma função. Clique em modificar, seleciono aqui. Eu retiro, define a inclinação. Mesma coisa desse lado aqui, retiro, define a inclinação. Eu poderia também determinar que esse lado aqui tivesse um caimento de 15 graus, né? Que 30 graus é uma queda muito acentuada. Eu simplesmente clico na linha, depois clico no ângulo e altero o valor para 15 graus. Eu poderia também selecionar e alterar aqui em propriedades no assunto inclinação. Nas linhas do perímetro que define a água, onde não está clicado define a inclinação fica obviamente desabilitada. Ok? Bem, terminei esse telhado duas águas. O que eu quero mostrar agora é o seguinte: as paredes elas não estão alcançando lá no telhado. Tá, ok? As paredes internas de fato elas provavelmente terminam, né? Vai ter uma laje ou alguma coisa aqui. Mas as paredes externas de contorno elas precisam alcançar o telhado. Tá? Essa operação é muito simples. Para que elas alcancem o telhado, elas precisam estar anexadas ao topo. Então seleciono a parede. Quando eu seleciono a parede, no caso com a parede externa, aparece o botão aqui anexar topo base. Seleciono, o primeiro elemento já está selecionado, que é a própria parede. Eu só seleciono agora o telhado e a parede alcança até o telhado. Ok? Posso fazer simultaneamente em várias paredes, segurando o CTRL, seleciono mais de um elemento. Ok, vou para o outro lado da casa, seleciono segurando o CTRL, clico no outro item, peço anexar topo base e seleciono o telhado e o fechamento passou a ficar perfeito aqui. Tá? Depois eu vou fazendo aqui nas outras paredes, aqui se não houver um forro de fechamento, também eu faria esse procedimento. Vamos passar aqui na elevação sul, que é a elevação frontal da nossa edificação, para uma observação. Reparem aqui, o nível, tá, que eu selecionei para o telhado, que é o nível cobertura, na altura 6,15, ele é exatamente o nível do encontro, tá, do telhado que eu estou desenhando com o limite da edificação. Tá? Eu desenhei o perímetro aqui, ok, mas ele interpretou aqui como sendo na interseção da parede o ponto onde tem a altura do telhado. Se eu quisesse levantar esse telhado, quisesse que esse beiral estivesse aqui no nível, tá, eu teria que ver qual é a distância e daria um deslocamento ele aqui, por exemplo, de 0,4. Tá, clicando aqui, ele sobe, ok? E aqui nessas setinhas eu posso alterar manualmente a inclinação
do telhado. Ok, Ctrl Z, voltamos à nossa. Ok, esse é de uma forma resumida o assunto telhado por perímetro. Como essa parede ela está anexada ao telhado, se eu eventualmente clicar e deletar o telhado, a parede volta à sua configuração reta que ela tinha anteriormente ao desenho do telhado. Tá certo? Bem, vamos fazer então outro tipo de telhado, também muito importante, o telhado por extrusão. Nós vamos criar um perfil de frente aqui para essa casa e vamos mandar ele extrudar, né? Vamos criar telhado por extrusão. A única ressalva, né, ou característica especial do telhado extrusão é que eu tenho que escolher um plano de trabalho, tá, ok? Eu vou selecionar aqui, no caso, um plano. Depois a gente vai ver com detalhe essa questão de plano de trabalho, plano de referência, tá? Por enquanto, voltando a ressaltar que nessa primeira fase do curso nós só estamos conhecendo os recursos do programa. Estamos aprendendo algumas coisas, mas nosso objetivo básico é entender como o programa funciona, ok? Então vou selecionar um plano, clique aqui e ele me pede, repara lá embaixo, selecione um plano vertical. Tá? Então vou selecionar uma parede dessa daqui, tá? Essa face externa dessa parede, e já vai ser o meu plano de trabalho. E ele inteligentemente já me pergunta qual é o plano que eu vou desenhar esse telhado. Já me oferece o plano de cobertura, que é o último plano. Tá? Eu já posso de cara aqui fazer um deslocamento. Vou fazer um deslocamento aqui de 1 metro em relação a este nível do plano. Ok? Daqui a pouco vocês vão entender o que eu fiz aqui. Muito bem. Para eu desenhar isso de uma forma confortável, é ideal que eu fique vendo a construção de frente, né? Então eu vou tornar a corrente aqui a elevação sul. Muito bem. Ele já me colocou ali uma referência. Tá? O que eu quero então, pessoal? Eu quero fazer uma forma de um telhado, vamos dizer, não convencional. Tá? Então vamos começar aqui. Vou desenhar um telhado, marcar em arco. Estou puxando um alinhado aqui, 1 metro. Não estou me preocupando muito com detalhes. Ok? Aqui, eu posso agora desenhar outro parecido. Vou colocar aqui 1 metro. Tá? Poderia ser qualquer perfil. Uma vez que eu terminei o perfil, ele já vai me oferecer algumas propriedades baseadas na interpretação da edificação. Ok? Vamos simplesmente fazer o seguinte, vamos clicar em OK e depois a gente manuseia esse telhado. Uma vez desenhado, vamos lá para o 3D. Olha o que ele fez, ele pegou exatamente a linha, né, o conjunto de linhas que eu criei e deu um extrude nela. Tá certo? Ele foi até o limite que ele encontrou do edifício. Se eu quisesse passar aqui, basta agora eu editar o limite dele. Posso puxar essas alças aqui para fazer uma sobreposição transpassada, vamos chamar assim, do telhado em relação à edificação. Ok, então no sentido do extrude, né, que seria o caminho de extrusão, ou eu poderia, início da extrusão, aqui ó, eu tenho como trabalhar isso aqui. Tá ok, pessoal? Não tem muito mistério. Da mesma forma que o telhado por perímetro, tá? Aqui eu posso, obviamente como teve espessuras e tal, ele acabou sobrepondo a parede, né? Eu posso também deslocar esse telhado para cima, simplesmente aumentando aqui o deslocamento. Vou clicar. Aí se eu quisesse também levar as paredes agora até lá, eu seleciono as paredes, anexar topo base, clico no telhado e ele vai fazer os fechamentos devidos aí nas paredes para alcançar aquele telhado. Bom, isso foi de uma forma bem simples, a forma de fazer telhado. No curso mais avançado, vamos ver a parte interna, madeiramentos, ok, terças, vigas e assim por diante. Até lá então.